para a página 12. O surgimento da função simbólica. O surgimento da função simbólica. Olha a criança brincando, gente. Como a brincadeira faz com que a criança se desenvolva e com que ela coloque para fora dela, para que nós possamos ver os sentimentos dela, né? Evolução da inteligência sensório-motora. Os símbolos originam-se da ação tanto como significantes quanto como significados. Significantes procedem predominantemente da imitação. São dados por práticas sociais das quais o indivíduo se apropria através da imitação, diferida ou internalizada, manejo de imagens mentais. Significados têm seu valor como elementos de assimilação, dá significado ou compreender um objeto e assimilar aquele objeto aos esquemas disponíveis. Significantes e significados diferenciam-se, facilitam-se mutuamente, enriquecem-se e coordenam-se no desenvolvimento sensório-motor do mesmo modo que o fazem as funções de assimilação e acomodação. A experimentação e o ensaio permitem à criança incorporar a seu repertório imitativo novos esquemas. A criança imita a inteligência sensório-motora depois de Piaget. A descrição da fase sensório-motora de Piaget foi feita com observação de seus 3 filhos. Piaget ficou observando seus 3 filhos e aí ele foi observando e analisando e escrevendo tudo o que estava acontecendo no sensório-motor das crianças. Então, outras pessoas quiseram pesquisar e se este processo ocorre, né, quiseram pesquisar também se aquele processo que Piaget observou nos filhos dele também ocorre igualmente em populações diferentes, lugares diferentes. E foi constatado que Piaget tinha razão, embora algumas diferenças cronológicas foram constatadas, mas por causa da estimulação, por causa do meio e da forma como as crianças eram criadas. Então, embora algumas diferenças cronológicas de lugares foram constatadas, mas por causa da estimulação do meio e da forma como as crianças eram criadas naquele meio, aí a criança ia o quê? Processando, a criança ia crescendo, ela ia no meio dela ali, ela ia ter fases, né? Ia aprender mais ou aprender de menos. Após muitas pesquisas, os psicólogos descobriram a capacidade dos bebês nas primeiras semanas de vida, demonstrando uma conduta mais precoce do que Piaget propunha. A coordenação intersensorial aparece desde os primeiros dias de vida. E a conservação do objeto ocorre antes do que Piaget supunha, principalmente se o objeto é algo significativo para aquela criança. O que Piaget interpretou em função de competência cognitiva foi interpretado posteriormente em função de execução motora. Piaget dizia que as crianças não procuram o objeto, pois não têm uma representação do objeto, enquanto outros autores dizem que a criança não tem a habilidade motora para pegar o objeto. Bebês de 9 meses levantam um obstáculo para buscar um objeto escondido sob alguma coisa. E um bebê de 5 meses não faz a mesma coisa, mas é porque o bebê de 9 meses já desenvolveram uma habilidade motora para descobrir onde está aquela coisa. Na função simbólica, os estudos de Piaget fecham com os novos dados coletados, a construção da função simbólica e elaboração do conhecimento sobre a realidade, e 2 aspectos principais são a representação e a comunicação. Na função simbólica, os estudos de Piaget fecham com novos dados coletados, a construção da função simbólica é a elaboração do conhecimento sobre a realidade, e os 2 aspectos principais são a representação e a comunicação. Os símbolos são instrumentos criados a serviço de relação interpessoal, e a permanência do objeto adianta-se
quanto ao objeto é uma pessoa relacionada à criança. O final desse estágio é paralelo à existência de ajuste entre mãe e filho e comunicação pré-linguística e aquisição da linguagem. A criança e o desenvolvimento psicomotor, padrão motor. É uma série de movimentos interrelacionados para alcançar um objetivo. Ocorre em 3 fases: a preparatória, a ação e contínua. Isso, 3 fases: preparatória, ação e contínua. Os elementos do movimento são 4. Primeiro, tempo, peso, espaço e forma. Os elementos de movimento são 4: tempo, peso, espaço e forma. Tempo, peso, espaço e forma. Fatores que afetam as respostas motoras: conhecimento do espaço, qualidade da força e seu interrelacionamento. Estágio de desenvolvimento motor e estágio de aprendizagem. Olha as crianças brincando novamente, gente. Para a criança estar pronta para movimentos perceptivos, motores e voluntários, é necessário seguir o desenvolvimento dos movimentos básicos, que são fundamentais como pré-requisitos. Movimento voluntário de 2 a 6 anos de idade, saindo do corpo vivido e entrando no corpo percebido. Movimento voluntário, 2 a 6 anos de idade, saindo do corpo vivido, entrando no corpo percebido. Os movimentos reflexos são involuntários, são elementos fundamentais para o desenvolvimento motor. Movimentos reflexos são executados sem o pensamento consciente em resposta ao estímulo. O desenvolvimento básico dos reflexos baseia-se em posturais, segmentares e de preensão. O desenvolvimento básico dos reflexos baseia-se em posturais, segmentares e de preensão. Equilibrar-se num pé só. Andar sobre uma linha em diferentes curvas e formas. Estender o corpo em vários níveis e direções. Transportar objetos na cabeça. Correr para perto e correr para longe de objetos em movimento. Movimentos básicos. Essa é a fase mais crítica para que o desenvolvimento motor seja correto. Normalmente a criança desenvolve pela prática e podem ser locomotores, como rastejar, andar, saltar, pendurar-se, rastejar. E não locomotores, puxar, empurrar, virar, curvar-se. Manipulativos. Em sala de aula tem apreensão e tem a cópia também. As crianças, elas copiam umas às outras. Receptivo motor. Baseia-se nos estágios anteriores, acrescentando outra dimensão. A percepção que antecede a resposta motora. A criança interpreta antes de responder a um movimento. Importantíssimo para o desenvolvimento da inteligência. 2. Habilidades físicas. Estas determinam a adequação ao movimento. A criança muito nova não tem essa adequação e adquire essas habilidades na fase do corpo percebido, que é lá dos 5 ou 6 anos de idade, que é o corpo percebido. Essas habilidades são relativas ao esporte e também à dança, que é uma brincadeira também. Em habilidades mais complexas, as crianças nessa idade de 5 a 6 anos de idade ainda não têm maturidade total. 3. Movimentos criativos. Nós temos, perceptivo motor, habilidades físicas, movimentos criativos. E é a resposta ao movimento. O movimento criativo é a resposta ao movimento através da comunicação. Aqui ocorre o desenvolvimento motor expressivo e interpretativo. Estímulos do ambiente são motivadores nessa faixa de idade e são desenvolvidos também em classe de aula, como artes visuais, música, que também pode ser considerado como brincadeira. Estágio de aprendizagem. Primeiro, imitação. A criança sempre imita. A criança observa e executa com imitação do que está vendo, ação. Esse movimento é carente de coordenação ou controle muscular. É uma forma imatura e imperfeita. Ocorre com crianças de até 3 anos de idade, de 0 a 3 anos de idade.
Manipulação. A criança desempenha a ação de acordo com orientações dadas a ela. Não se baseia somente na observação da criança. Conceituação. Nessa fase, a criança alcança exatidão, equilíbrio e outras habilidades de precisão e podem ser alcançadas na pré-escola. Discriminação. Coordenação de uma série de ações com consequência adequada. Começam a surgir as habilidades motoras rítmicas e a complexa coordenação óculo-motora. Discriminação, coordenação de uma série de ações com consequência adequada. Começam a surgir as habilidades motoras rítmicas, de ritmo, e a complexa coordenação óculo-motora. Bater na bola, de soprar com as mãos abertas, procurando mantê-la no ar, manter a bola no ar. Arremessar uma bola de meia ou pequenos sacos de areia num balde ou caixa com abertura de tamanho igual ou da bola. Em sala de aula, encaixar pinos de madeira, jogar bilboquê, né, bambolê? Bilboquê. 5. Naturalidade. Atinge o desempenho mais alto da capacidade de ação, quase não requer energia psíquica, quer dizer, energia de pensamento. Energia psíquica, energia do pensamento, quase não requer. Respostas são automáticas e espontâneas. Exemplo, andar é uma ação motora que se desenvolve na criança até o nível de maturidade. Movimentos e atividades de dança. A execução das atividades motoras grossas ocorre paralelamente ao desenvolvimento integral da criança. Para estimular o autoconceito, movimentos com conhecimento das partes do corpo e do que o corpo pode executar. Imagem corporal, melhorar o autoconceito, esconder partes do corpo como o nariz, orelha, dentre outras partes. Mover braços, mover a cabeça, mover as pernas e mover os pés de maneira ritmada. Colocar objetos sobre diferentes partes do corpo. Desenhar partes do corpo num papel na sua sala de aula. Mover parte do corpo em determinada direção. Tocar diferentes partes do corpo com os olhos fechados, como brincadeiras, como... Vamos ver qual brincadeira que pode ser. O macaco disse, o professor dá os comandos. Então a criança vai o quê? Ela vai tocar e vai falar assim, esse lugar que você está tocando é o quê? Orelha. Espelhar-se num parceiro imitando seus movimentos. Coordenação. Falhas na coordenação motora podem ser causadas pela deficiência de movimentos desde o primeiro período de amamentação até a primeira infância. Andar. Explorar diversas maneiras de andar, de correr, de saltar. Andar de lado, andar de artelhos para fora e calcanhares unidos, correr com as mãos sobre a cabeça, correr com as mãos nos quadris, correr na ponta dos pés, saltitar nos dois pés, saltitar num pé só, saltar para frente, saltar para trás, saltitar para o lado direito, saltitar para o lado esquerdo, empurrar e puxar. Cabo de guerra, 2 a 2, usando uma corda curta. Cobra, deitar em decúbito dorsal, braços estendidos sobre a cabeça, deslizar o corpo no solo, inclinando o quadril na linha da cintura para a esquerda e para a direita. Peixe, um decúbito dorsal no solo, executar movimentos de nadar. Urso, andar em 4 apoios, movimentando ao mesmo tempo braços esquerdos, pernas esquerdas, braço direito e perna direita. Atividade de equilíbrio. Olha, quanta atividade de equilíbrio na brincadeira. Para o quê? Para fazer com que a criança se desenvolva. Subir escada, elevando o joelho o mais alto possível. Passo de elefante, inclinada para frente, na altura da cintura, deixar os braços e mãos soltos, imitando o elefante, propor outras imitações, o professor pode propor. Andar de joelhos, a criança anda ajoelhada com as mãos no ar. Passo de pato, com as mãos seguras nas costas em forma de cauda, andar inclinada ou agachada para frente ou qualquer outra variação. Pulo do coelho, saltitar para frente sobre 2 pés e apoio com as mãos no solo.
Conscientização do corpo, atividades, brincando com o corpo. Olha, como a criança pode brincar e desenvolver ao mesmo tempo. Ó, a criança necessita de atividades que envolvam os dois lados do corpo para se obter o máximo de eficiência nos movimentos. Deitada em decúbito dorsal com os pés elevados no solo, executar círculos. Deitada em decúbito dorsal, braços estendidos ao longo do corpo, deslizar os braços, dois braços ao mesmo tempo até tocar a cabeça com as mãos. Deitada em decúbito dorsal, braços estendidos ao longo do corpo, deslizar o braço esquerdo para cima e perna esquerda para cima, perna direita para fora. Deitar no solo com os olhos fechados e tocar as partes do corpo que forem citadas. Atividades de consciência espacial. Usar a imaginação da criança, não dar exemplo. Pedir à criança. Nós vamos pedir à criança, o pedagogo vai pedir à criança: olha, agora você vai ser uma árvore. Você vai procurar ser mais alta a árvore que possa ser, a criança vai se estendendo. Procurar ser menor que possa ser a árvore menorzinha, ela vai se agachando. Apontar uma parede, tocar e voltar na parede. Você toca a parede, volta correndo e toca na outra parede. Apontar uma parede, correr até a parede, dar volta em volta à parede e volta. Sem sair do lugar, mover os pés rapidamente. Desenvolvimento humano. Olha o desenvolvimento humano, gente. O desenvolvimento humano é muito rico e diversificado. Cada pessoa tem suas características próprias que a distingue, diferencia das outras pessoas e seu próprio ritmo de desenvolvimento. Por mais que estudemos e nos esforcemos para compreender o comportamento humano e seu desenvolvimento, ele sempre reserva surpresas e imprevistos. A singularidade do ser humano, que foge a padrões pré-estabelecidos, é que produz o avanço, o progresso e a mudança, como diz Piaget. É o desequilíbrio que gera o desenvolvimento, pois este é uma equilibração progressiva, uma passagem contínua de um estado de menos equilíbrio para o estado de equilíbrio superior. O que faz a vida valer a pena é essa constante incerteza quanto ao momento seguinte. É isso que nos estimula a inventar, a criar, a realizar, a tentar melhorar nosso mundo. Entretanto, apesar das diferenças e da incerteza que marcam o desenvolvimento humano, alguns pesquisadores estabelecem fases de desenvolvimento as quais obedecem a certa sequência e válida para todas, isto é, todas as pessoas, ao se desenvolverem, passam por essas etapas, embora varie a idade e varie as características de cada pessoa. Fases do desenvolvimento. O desenvolvimento humano não apresenta momentos de modificações radicais. A evolução é gradual, ela é contínua. Entretanto, em alguns momentos ocorrerão maiores alterações, como, por exemplo, o crescimento físico na infância, na adolescência e mais acentuado. É perceptível do que na idade adulta, que é um período de maior estabilidade. Mesmo considerando-se o desenvolvimento contínuo, para estudá-lo, dividiu-se o processo em 5 fases, cada uma com características próprias: pré-natal, infância de 0 a 12 anos, a infância de 0 a 12 anos, adolescência dos 12 anos aos 18 anos ou 21 anos de idade, idade adulta dos 21 anos aos 60 anos, velhice dos 60 ou mais anos. A divisão das fases vai depender dos critérios que estabelecem para se concluir que alguém é adulto. No entanto, entraremos focando apenas a fase da infância, por ser esta a população atendida pelas atividades. A idade não pode ser o único critério na avaliação do grau de desenvolvimento no indivíduo. Muito mais importante que a idade são as várias dimensões da maturidade emocional, social, intelectual e física. Maturidade significa o nível de desenvolvimento em que a pessoa se encontra em comparação com a maioria das pessoas de sua idade. Os vários tipos de maturidade estão interligados. Um não se desenvolve sem que os outros também se desenvolvam. A maturidade pode ser dividida em 4 dimensões principais: maturidade emocional, diz respeito à expressão e ao controle das emoções nas diversas idades, parte fundamental da vida humana. Maturidade social,
Compreenda a evolução da sociabilidade no sentido de superação do egocentrismo infantil, na contribuição para o bem-estar social e participação nas decisões de interesse social. Maturidade física engloba o desenvolvimento das características físicas, a estrutura, o peso, o sexo, ser canhoto, ser índio, ser qualquer outra coisa. Maturidade intelectual refere-se à maneira como a pessoa vai conhecendo a si mesma e ao mundo que o cerca. O desenvolvimento mental envolve a ampliação dos horizontes. O indivíduo torna-se sempre mais capaz de compreender e de pensar o passado, o presente e o futuro. A criança pequena só tem condições de perceber e viver o presente. Há um aumento na capacidade para lidar com abstrações e símbolos. O exemplo mais característico é o da linguagem. Por volta dos 2 anos de idade, a criança usa 150 palavras. Aos 7 anos, pode utilizar aproximadamente 2.500 palavras e, com o desenvolvimento, torna-se cada vez mais complexa e rica em expressões e ideias. A capacidade de atenção e concentração por períodos cada vez mais longos, quanto mais nova a criança, menor sua capacidade de atenção e concentração em uma tarefa. Ela se cansa mais facilmente e tende a mudar de atividade. Um declínio do desvaneio e fantasia. Os sonhos, desvaneios e fantasias infantis não constituem fuga da realidade, mas são normais e necessários para o desenvolvimento da criança. O desenvolvimento da memória não é na infância que a pessoa tem maiores possibilidades no campo da memória, não, pois a linguagem, as experiências, as percepções e a compreensão infantis estão longe de ter atingido seu desenvolvimento máximo para essa possibilidade. Um aumento da capacidade de raciocínio, o raciocínio será mais ingênuo, egocêntrico na fase infantil.